É possível que as primeiras impressões mais interessantes da minha vida tenham vindo do mundo dos sonhos. E desde os meus primeiros anos, o mundo dos sonhos me atraiu, me fez procurar explicações para seus fenômenos incompreensíveis e tentar determinar a relação entre o real e o irreal dos sonhos. Algumas experiências absolutamente extraordinárias foram, para mim, relacionadas com sonhos. Quando ainda criança, acordei diversas vezes com a sensação nítida de ter experimentado alguma coisa tão interessante e fascinante que tudo o que eu tinha conhecido antes, tudo com que eu tinha entrado em contato ou visto na vida, me parecia, posteriormente, não merecer atenção e ser destituído de qualquer interesse. Além disso, eu ficava sempre impressionado pelos sonhos que se repetiam, ocorriam da mesma forma, nos mesmos lugares, levavam aos mesmos resultados, ao mesmo fim e sempre deixavam os mesmos sentimentos. Por volta de 1900, quando eu já tinha lido quase tudo que tinha podido encontrar a respeito dos sonhos na literatura psicológica, decidi tentar observar meus sonhos de maneira sistemática. Minhas observações visavam a um propósito duplo. 1. Eu queria reunir tanto material quanto possível para avaliar a estrutura e origem dos sonhos, e comecei, como geralmente se recomenda, a registrar por escrito os meus sonhos assim que eu acordava. 2. Eu queria verificar uma ideia minha um tanto fantástica, que me apareceu quase na infância. Não seria possível conservar a consciência nos sonhos, isto é, saber durante o sonho que se está dormindo e pensar conscientemente como pensamos quando despertos. O primeiro, isto é, registrar os sonhos e etc., me fez compreender muito cedo a impossibilidade de uma realização prática dos métodos geralmente recomendados para observar os sonhos. Os sonhos não se submetem à observação. As observações os modificam. E desde logo notei que estava observando não aqueles sonhos que eu costumava ter antes, mas novos sonhos criados pelo próprio fato da observação. Havia algo em mim que começava a inventar sonhos logo que sentia que eles estavam atraindo a atenção. Isso tornou os métodos habituais de observação evidentemente inúteis. O segundo, isto é, tentar conservar a consciência no sono, criou, de maneira totalmente inesperada para mim, um novo meio de observação dos sonhos que eu não suspeitara antes. A saber, criou um estado particular de semissonho, e eu me convenci muito rapidamente de que sem a ajuda dos estados de semissonho era totalmente impossível observar os sonhos sem mudá-los. Os estados de semissonho começaram a aparecer provavelmente como resultado de meus esforços para observar os sonhos nos momentos em que adormecia ou estava num semissono depois de acordar. Não posso dizer exatamente quando esses estados começaram a atingir sua forma completa. Provavelmente se desenvolveram de maneira gradativa. Penso que começaram a aparecer pouco tempo antes do momento de adormecer, mas se eu deixasse minha atenção se demorar neles, não podia dormir posteriormente. Por conseguinte, cheguei, pouco a pouco pela experiência, à conclusão de que era muito mais fácil observar os estados de semissonho pela manhã, quando eu já estava acordado, mas ainda na cama. Desejando criar esses estados, fechava novamente os olhos e depois de acordar, começava a cochilar, mantendo ao mesmo tempo a mente numa imagem definida ou em algum pensamento. E às vezes, em tais casos, começavam aqueles estados estranhos que chamo de estados de semissonho. Tais estados não apareciam sem esforços definidos. Como todas as outras pessoas, eu dormia ou não dormia, mas nesses estados de semissonho,
eu dormia como não dormia ao mesmo tempo. Se eu considerasse o momento em que esses estados de semissonho mal começavam, isto é, quando eles chegavam no momento de adormecer, então geralmente o primeiro sinal de sua aproximação eram as alucinações hipnagógicas, muitas vezes descritas na literatura psicológica. Não vou me demorar nisso, mas quando os estados de semissonho começaram a ocorrer, principalmente pela manhã, geralmente principiavam sem serem precedidos de quaisquer impressões visuais. A fim de descrever esses estados de semissonho e tudo que se relacionava com eles, é necessário dizer muita coisa, mas tentarei ser tão breve quanto possível, porque no presente momento não estou interessado neles, mas em seus resultados. A primeira sensação que eles produziam era de espanto. Eu esperava encontrar uma coisa e encontrava outra. A sensação seguinte era um sentimento de extraordinária alegria e a possibilidade de ver e compreender coisas de maneira completamente nova, que os estados de semissonho me davam. E a terceira era uma espécie de medo deles, porque logo percebi que se eu os deixasse seguir seu próprio curso, eles começariam a crescer, a se expandir e a usurpar tanto o sono como o estado desperto. Desse modo, os estados de semissonho, por um lado, me atraíam e, por outro, me atemorizavam. Sentia neles enormes possibilidades e também um grande perigo. Mas aquilo de que absolutamente me convenci foi que, sem esses estados de semissonho, nenhum estudo dos sonhos é possível e que todas as tentativas desse estudo estão destinadas inevitavelmente ao fracasso, a deduções erradas, a hipóteses fantásticas e coisas semelhantes. Por conseguinte, do ponto de vista de minha ideia original, do estudo dos sonhos, eu podia estar muito contente com os resultados obtidos. Possuía uma chave para o mundo dos sonhos e tudo o que era vago e incompreensível neles, pouco a pouco, se esclareceu e se tornou compreensível e visível. O fato é que nos estados de semissonho eu estava tendo todos os sonhos que tinha habitualmente, mas estava totalmente consciente. Podia ver e compreender como esses sonhos eram criados, de que eram construídos, qual sua causa, e de modo geral, o que era causa e o que era efeito. Em seguida, vi que nos estados de semissonho eu tinha um certo controle sobre os sonhos. Podia criá-los e ver o que queria ver, embora isso não tivesse sempre bom resultado e não devesse ser compreendido de maneira demasiadamente literal. Geralmente, eu só dava o primeiro impulso, e depois os sonhos se desenvolviam como de modo espontâneo, surpreendendo-me muito, às vezes pelas mudanças inesperadas e estranhas que sofriam. Nos estados de semissonho, eu tinha todos os sonhos que podia ter da maneira comum. Pouco a pouco, todo o meu repertório de sonhos passou diante de mim. E eu era capaz de observá-los com inteira consciência. Podia ver como eram criados, como passavam de um para outro, e compreender todo o seu mecanismo. Observados desse modo, os sonhos foram sendo gradativamente classificados e divididos em categorias definidas. Numa dessas categorias, coloquei todos os sonhos que se repetiam constantemente e que eu tinha tido de tempos em tempos durante toda a minha vida, desde a mais tenra infância. Alguns desses sonhos costumavam me assustar anteriormente por sua persistência, sua repetição frequente e um certo caráter estranho, e me fizeram procurar neles um significado oculto ou alegórico, prognóstico ou advertência. Parecia-me que esses sonhos deviam ter uma certa significação, que eles deviam se referir a alguma coisa na minha vida. De modo geral, um pensamento ingênuo sobre os sonhos começa sempre com a ideia
de que todos eles, e especialmente os que se repetem de modo persistente, devem ter um significado: predizer o futuro, mostrar traços ocultos do caráter de uma pessoa, expressar qualidades físicas, inclinações, estados patológicos ocultos e etc. Na realidade, porém, como me convenci de imediato, meus sonhos recorrentes não estavam de modo algum relacionados com traços ou qualidades de minha natureza, ou com quaisquer acontecimentos de minha vida. E encontrei explicações claras e simples quanto a eles, o que não deixava dúvidas quanto à sua natureza real. Vou descrever alguns desses sonhos com suas explicações. O primeiro, e mais característico que eu tinha com muita frequência, era um em que eu via um lamaçal ou pântano de caráter peculiar, que posteriormente nunca era capaz de descrever para mim mesmo. Frequentemente, esse lamaçal ou pântano, ou simplesmente essa lama profunda, como se vê nas estradas russas ou mesmo nas ruas de Moscou, aparecia diante de mim no chão ou até no assoalho de meu quarto, sem qualquer associação com a trama do sonho. Eu fazia o máximo para evitar essa lama, não pisar nela, até mesmo não tocá-la, mas, invariavelmente, entrava nela e ela começava a me engolir, e, em geral, engolia minhas pernas até os joelhos. Fazia todos os esforços imagináveis para sair dessa lama ou atoleiro e às vezes conseguia, mas então, geralmente acordava. Era muito tentador interpretar alegoricamente esse sonho como uma ameaça ou advertência. Mas quando comecei a ter esse sonho nos estados de semissonho, ele foi explicado de uma maneira muito simples. Todo o conteúdo dele era criado pela sensação de minhas pernas enredadas no cobertor ou lençóis. Por isso eu não podia movê-las nem virá-las. Se eu conseguisse me virar, escapava dessa lama, mas então, invariavelmente acordava, porque tinha feito um movimento violento. Quanto à própria lama e seu caráter singular, isso estava relacionado, como outra vez me convenci, nos estados de semissonho, com o medo dos pântanos, mais imaginário que real, que eu tinha na infância. Esse medo que as crianças e às vezes até os adultos têm frequentemente na Rússia é criado pelas histórias de lamaçais e pântanos e janelas. E no meu caso, observando esse sonho, num estado de semissonho, pude reconstruir de onde veio a sensação da lama especial. Essa sensação e as imagens visuais estavam associadas de maneira absolutamente definida com histórias de pântanos e janelas, que se dizia terem um caráter especial, que podiam ser reconhecidos, que eram sempre diferentes de um pântano comum, que engoliam o que caísse neles, que estavam cheios de lama, macia, especial e etc. Nos estados de semissonho, a sequência de associações em todo o sonho era muito clara. Primeiro aparecia a sensação de pernas presas, depois o sinal: pântano lamaçal, janela, lama macia especial. Depois o medo, o desejo de arrancar-me dali e, em geral, o despertar. Não havia nada, absolutamente nada místico ou psicologicamente importante nesses sonhos. Depois, havia um sonho que também me apavorava. Eu sonhava que estava cego. Alguma coisa estava acontecendo ao meu redor. Eu ouvia vozes, sons, ruídos, movimento. Sentia algum perigo me ameaçando. E eu tinha de me mover para algum lugar, com as mãos estendidas diante de mim, a fim de evitar esbarrar em alguma coisa, fazendo todo o tempo esforços terríveis para ver o que estava à minha volta. Nos estados de semissonho, compreendi que o esforço que eu estava fazendo não era para ver, mas para abrir os olhos. E era esse esforço, juntamente com a sensação de pálpebras fechadas, que eu não podia levantar, que criava a sensação de cegueira. Às vezes, como resultado desse esforço, eu acordava,
Isso acontecia quando realmente conseguia abrir os olhos. Mesmo essas primeiras observações dos sonhos, que se repetiam, me mostraram que os sonhos dependem muito mais das sensações diretas no momento dado do que de quaisquer causas gerais. Pouco a pouco, me convenci de que quase todos os sonhos que se repetiam estavam relacionados não apenas com a sensação de um estado, mas simplesmente com a sensação da postura do corpo no momento dado. Quando acontecia de eu pressionar minha mão com o joelho e a mão ficava dormente, sonhava que um cachorro a estava mordendo. Quando queria segurar alguma coisa com as mãos ou levantá-la, ela me caía das mãos, porque minhas mãos estavam moles como trapos e se recusavam a me obedecer. Lembro-me de que uma vez num sonho eu tinha de quebrar alguma coisa com um martelo, e o martelo era como se fosse feito de borracha. Ele ricocheteava do objeto em que eu batia e não podia dar nenhuma força aos meus golpes. Isso, é claro, era apenas a sensação de músculos relaxados. Havia outro sonho que sempre me assustava. Nele eu era um paralítico ou aleijado. Caía e não podia me levantar, porque minhas pernas não me obedeciam. Esse sonho também parecia ser um pressentimento do que estava para me acontecer, até que nos estados de semissonho me convenci de que era apenas a sensação de imobilidade das pernas com os músculos relaxados, que naturalmente não podiam obedecer aos impulsos motores. Vi completamente que nossos movimentos, em particular nossos impulsos para os movimentos, e o sentimento de incapacidade de fazer um movimento específico, representam um papel mais importante na criação dos sonhos. Os sonhos de estar voando também faziam parte da categoria dos que se repetiam constantemente. Eu costumava voar com muita frequência e gostava muito desses sonhos. Nos estados de semissonho, vi que voar dependia de uma leve tonteira que acontecia no sono, de tempos em tempos, sem qualquer causa patológica, mas provavelmente apenas em conexão com a posição horizontal do corpo. Não havia nenhum elemento erótico nos sonhos de voar. Os sonhos engraçados, que ocorriam com muita frequência, aqueles em que uma pessoa se vê despida ou meio vestida caminhando na rua ou entre pessoas, também não exigiam teorias complicadas para sua explicação. Isso era simplesmente a sensação de corpo meio vestido. Como verifiquei nos estados de semissonho, esses sonhos aconteciam principalmente quando eu estava sentindo frio durante o sono. O frio fazia com que eu me desse conta de que estava despido e essa sensação penetrava em meus sonhos. Alguns dos sonhos que se repetiam só podiam ser explicados em relação com outros. Tais eram os sonhos com escadas, muitas vezes descritos na literatura psicológica. Esses são sonhos estranhos e muitas pessoas os têm. Subimos escadas imensas, sombrias, intermináveis. Encontramos o começo de certas passagens. Nos recordamos do caminho, depois tornamos a perdê-lo. Descemos sobre plataformas desconhecidas, cruzamentos, portas e etc. Esse é um dos mais típicos sonhos que costuma se repetir, e em geral, não encontramos ninguém. Estamos quase sempre sozinhos no meio dessas enormes escadas vazias. Como compreendi, nos estados de semissonho, esses sonhos são uma combinação de dois motivos ou recordações. O primeiro motivo é criado pela memória motora, a memória de direção. Esses sonhos com escadas não são de modo algum diferentes dos sonhos com longos corredores, com pátios intermináveis através dos quais passamos, com ruas, alamedas, jardins, parques, campos, bosques. Numa palavra, são sonhos com estradas ou caminhos. Todos nós conhecemos muitas estradas e caminhos, nas casas, escadas e corredores, nas cidades, no campo, nas montanhas,
e podemos ver todas essas estradas nos sonhos, embora muito frequentemente não vejamos as próprias estradas, mas se podemos dizer assim, a sensação geral delas. Cada caminho tem sua própria sensação específica. Essas sensações são criadas por milhares de pequenos detalhes refletidos e impressos em vários recantos da memória. Mais tarde, essas sensações se reproduzem nos sonhos, embora, para a criação das sensações desejadas, os sonhos usem muitas vezes o material acidental das imagens. Por causa disso, a estrada que vemos nos sonhos pode não parecer exteriormente com a estrada que realmente conhecemos e da tal qual nos lembramos quando acordamos. Mas ela produzirá as mesmas impressões que a estrada que conhecemos e que nos é familiar e nos dará as mesmas sensações. As escadas são semelhantes às estradas, mas como foi dito, contém também outro motivo. Esse motivo consiste em certo significado místico que as escadas têm na vida de cada pessoa. Todo mundo experimenta frequentemente em sua vida, a respeito de escadas, um sentido de algo novo e desconhecido, que o espera naquele exato momento no pavimento seguinte, atrás de uma porta fechada. Cada um pode se lembrar de muitos desses momentos em sua vida. Um homem sobe a escada sem saber o que espera. Para as crianças é muitas vezes a chegada à escola, ou em geral a primeira impressão da escola, e tais impressões permanecem através da vida. Mais tarde, as escadas são muitas vezes o cenário de hesitações, decisões, mudança de decisões e etc. Tudo isso em conjunto, ligado às memórias de movimento, cria os sonhos com escadas. Para continuar a descrição geral dos sonhos, devo assinalar que as imagens visuais no sono não correspondem muitas vezes às imagens visuais nos estados de vigília. Um homem que conhecemos muito bem na vida pode parecer completamente diferente num sonho. Apesar disso, porém, não duvidamos por um instante de que, de fato, é ele, e seu aspecto não familiar não nos surpreende nem um pouco. Acontece muitas vezes que o aspecto absolutamente fantástico e até artificial e impossível de um homem expressa certos traços e qualidades dele que conhecemos. Numa palavra, a forma exterior das coisas, pessoas e fatos é muito mais maleável nos sonhos do que no estado desperto, e é muito mais suscetível à influência dos pensamentos, sentimentos e humores acidentais que passam por nós. No que diz respeito aos sonhos que se repetem, sua natureza simples e a ausência de significado alegórico neles se tornou totalmente inquestionável para mim depois que aconteceram diversas vezes em meu estado de semissonho. Vi como eles começaram, podia explicar claramente de onde vinham e como eram criados. Só havia um sonho que eu não podia explicar. Era aquele que eu me via correndo de gatinhas, e às vezes muito depressa. Parecia ser, em certos casos, o mais rápido, seguro e confiável meio de locomoção. Num momento de perigo, ou em geral em qualquer situação difícil, eu sempre preferia no sonho esse meio de locomoção a qualquer outro. Por alguma razão, não me recordo desse sonho nos estados de semissonho, e só compreendi a origem desse correr de gatinhas mais tarde, quando observava uma criança pequena que estava precisamente começando a andar. Ela podia andar, mas para ela isso ainda era uma grande aventura, e sua posição sobre duas pernas muito incerta, instável e insegura. Ela aparentemente não confiava em si nessa posição. Se por conseguinte aparecesse alguma coisa inesperada, se uma porta se abrisse ou se ouvisse um ruído da rua, ou mesmo se o gato pulasse no sofá, ela caía imediatamente de gatinhas.
Ao observá-la, compreendi que em algum lugar no fundo, no mais íntimo recanto de nossa memória, estão guardadas lembranças dessas primeiras impressões motoras e de todas as sensações, medos e impulsos motores relacionados com elas. Evidentemente, houve uma época em que as impressões novas e inesperadas criaram um impulso para cair de gatinhas, isto é, para assumir uma posição mais estável e firme. No estado desperto, esse impulso não é bastante forte, mas atua nos sonhos e cria quadros estranhos que também me parecem ser alegóricos ou ter algum significado oculto. Observações da mesma criança também me explicaram muita coisa sobre escadas. Quando ela começou a se sentir bastante segura de si no chão, as escadas ainda eram uma grande aventura para ela, e nada a atraía mais do que as escadas. Além disso, ela estava proibida de se aproximar delas, e naturalmente, no período seguinte de sua vida, ela praticamente viveu nas escadas. Em todas as casas em que morou, as escadas a atraíam antes de qualquer outra coisa. E, quando eu a estava observando, não tive dúvidas de que as impressões das escadas permaneceriam nela durante toda a vida e estariam relacionadas com todas as emoções de caráter estranho, atraente e perigoso.